Uma vez eu todo empolgado, né? A primeira vez que eu fui pregar lá no Oriente, saí daqui, jejuei umas 5 semanas sem parar. Eu indo pregar no Japão. Cheguei em Nagoya, primeiro culto, 5 pessoas no culto. Glória, porque não era a senhora. Acabou o café do pregador. Mas não é que num culto com 5 pessoas Jesus curou, batizou com o Espírito Santo, libertou e ainda salvou uma preciosa alma lá no Japão. Então eu aprendi nesses anos a não ficar preocupado com a quantidade, porque avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. Se avivamento fosse quantidade, Jesus não tinha chamado 12, tinha chamado 12 mil, mas ele resolveu escolher somente 12. Por quê? Porque avivamento é qualidade. Amém? Posso ouvir mais um glória a Deus? Roberto, mude a música para mim, filho. O texto que eu li é um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Ele vai narrar para nós as derradeiras 12 horas do Filho de Deus aqui na terra. Os últimos momentos de Jesus como ser humano encarnado. Horas mais tarde deste episódio, Jesus vai estar morto, a igreja vai estar profundamente magoada, o inferno fazendo uma festa violenta, até que 3 dias depois, o céu desaba sobre a terra, porque a tumba ficou vazia e Jesus ressuscitou. Mas esses últimos momentos de Jesus são momentos marcantes e eles trazem tantos ensinamentos que a igreja moderna já não quer mais aprender. Eu não sei aqui em Santos, mas por onde eu tenho ido está difícil. Se você não levar uma mensagem de autoajuda, se não falar para o povo que ele vai receber carro, casa, casamento, beleza, que a pessoa vai emagrecer na oração, você não consegue mais agenda. As pessoas querem que você vá lá e motive elas a ficarem de pé. Alguns pastores, inclusive, não aceitam mais o título de pastor, agora são coachings. E coaching é aquele que leva uma palavra de autoajuda, e esses coaches estão explodindo em riqueza, em seguidores. Tem uns aí com 60 milhões, também você liga o aparelho, só tem coisa bonita. A pessoa olha para você e diz assim: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama do mesmo jeito, né? Tem uns que dizem assim: venha como está e pode ficar como veio. Aí o velho pregador, profeta vai dizer: depois eu quero ver como é que vai ficar. Mas ninguém quer que você mexa nas feridas. As pessoas querem apenas autoajuda. E eu costumo dizer às pessoas que vêm me ouvir pregar: se você quer autoajuda, não venha num culto onde eu prego, porque eu não quero pregar autoajuda, eu quero pregar uma ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto, ela tem um preço. Cristianismo sem cruz não é cristianismo, é passeio. Todos chamam Jesus de Salvador. Quero ver quem é que pode chamá-lo de Senhor. Entendeu aí a diferença ou não? Olha as semânticas do velho pregador. Todo mundo quer Jesus Salvador. Mas quando Jesus fala assim: tá, além de ser seu Salvador, eu sou o seu Senhor, você tem que me obedecer. Tem que obedecer a minha palavra, tem que andar no meu caminho, tem que abrir mão de certas coisas, tem que renunciar, tem que se santificar. Aí esse Jesus começa a ficar chato. Então a pregação que eu faço nessa noite é na contramão de tudo. O que eu quero mostrar para você é o real significado do cristianismo. É por que nós devemos estar aqui todos os dias, servir a Jesus e aguardar a sua iminente volta. E eu tenho certeza que Ele está voltando. E se Ele voltar esta noite aqui em Santos, só 2 crentes subir, um está aqui, cadê o outro? Deixa eu ver. Então dá um grito mais forte do que esse aí. Só faz uma pergunta para o irmão do seu lado: trouxe lenço? Não? Então prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, a aba do vestido, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Roberto, me ajude aí, tá, filho? Hoje preciso de você mais inspirado que todos os dias. Jesus está saindo de uma reunião que nós chamamos de última ceia. Nesta última ceia, Jesus está sentado com aqueles que Ele chamou de apóstolos. Ele teve centenas de discípulos, mas apóstolos, somente 12. Lucas capítulo 19, nós vamos ver capítulo 10 de Lucas, verso 19, vamos ver Jesus mandar uma comitiva de 70 discípulos. Então ele teve centenas de discípulos, mas apóstolos foram só 12.
E esses 12 ele selecionou para andar com ele, ver coisas que só ele podiam ver, ouvir coisas que só ele podiam ouvir. Eles tiveram experiências com o céu e com a terra. Se um dia chegar no céu, chame Pedro, Tiago e João e pergunte para eles, como é que foi lá no Monte da Transfiguração? Ou pergunte a eles, como é que foi quando o Senhor Jesus entrou na casa de Jairo e chamou só vocês 3 para ver a ressurreição da filha dele? Vocês vão ver eles contarem coisas fantásticas. Então Jesus, no meio de centenas, selecionou 12. E agora ele vai participar do último jantar com esses 12. É uma ceia. A ceia era um jantar. Não era um ato religioso, mas para o judeu, toda reunião é uma reunião de comunhão. E a mesa não é só uma mesa, é um altar. E no altar a gente só coloca aquilo que é íntimo nosso. Jesus estava com 12. Não foi a primeira ceia dele, foi a última. Houveram outras ceias, centenas de ceias. 3 anos e meio juntos. Tomaram café junto, almoçaram junto, tomaram café da tarde junto, jantaram junto, dormiram no mesmo lugar. Era comum, mas nessa ceia tinha algo diferente. Eles olharam para Jesus e viram que Jesus estava com um olhar perdido. Eles viram Jesus diferente. Eu imagino Jesus sempre alegre, sorridente, sempre tendo uma palavra, dando um ensinamento. E Jesus está sorumbático, silencioso. Percebem que há um constrangimento. E de repente Jesus pega o pão e vai partir o pão. E quando ele vai partir o pão, ele libera uma palavra que assusta todo mundo. Ele diz, um entre vós vai me trair. E aí começam a perguntar um a um, serei eu, Senhor? Esta imagem está desenhada por Leonardo da Vinci na última ceia. Cada um dos discípulos apontando a mão para si ou para Jesus. Eles estão questionando, serei eu, Senhor? Serei eu? E Jesus libera num ato de revelação, dizendo quem era. Ele diz, aquele a quem eu der esse bocado de pão. E Jesus parte o pão e entrega para quem? Judas. Se você fosse Judas, você pegaria aquele pão? Vai aí, pense aí comigo. Jesus acabou de dizer, um de vocês vai me trair. Quem é que vai me trair? Aquele a quem eu der um pedaço de pão. Você pegaria aquele pão? Eu levantaria da mesa. E eu perguntei, o que foi que aconteceu aqui? O Senhor disse para mim, o Espírito Santo teve que interferir para não acabar com a história. Jesus acabou de dizer, aquele a quem eu der um pedaço de pão, esse vai me trair. O Espírito Santo veio e apagou isso da mente de todo mundo. Porque senão o traidor não seria revelado. Jesus estava desesperado. E já já eu vou explicar para vocês por quê. Depois desse ato, eu imagino que foi a ceia mais pesada de todos. Comeram, e se é que conseguiram comer, beberam, se é que conseguiram beber. E quando todo mundo terminou, imagina um a um dizendo, Senhor, então podemos nos retirar, a gente precisa sair. E Jesus faz uma coisa que ele nunca tinha feito antes, pelo menos a Bíblia não relata. Pela primeira vez, eu vou descobrir na Bíblia que Jesus cantava. Olha que lindo, ele cantava. E ele falou, vocês podem cantar um hino comigo? O dia que eu li isso e entendi, me deu uma raiva. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque tem um monte de cânticos na Bíblia revelados. Tem um cântico de Moisés, tem um cântico de Maria, tem um cântico de Zacarias. Todo mundo que resolveu fazer uma música tem a letra. A música que Jesus cantou não tem a letra. Se tivesse a letra dela, seria o hino mais gravado da história. Porque foi com a força desse louvor que ele arrumou condições para subir até o Getsemane e começar o seu momento de tortura. Tendo cantado um hino, os discípulos não sabem o que fazer. Eu imagino eles sentados ou dizendo, podemos ir dormir? Jesus dizendo, hoje eu preciso de mais um favor de vocês. Qual é, menino? Eu preciso que vocês orem comigo. Estranho isso. Quer perguntar por quê? Eles nunca oraram com Jesus. Não tem um momento na Bíblia eles orando com Jesus. Tem um dia eles falando com Jesus. Os discípulos de João sabem orar, nós não. O Senhor não pode nos ensinar a orar? E Jesus deu um puxão de orelha neles, dizendo, para que vocês querem orar se eu estou aqui? Não entendeu, né? Vou falar de novo. Jesus estava dizendo, quem anda com João precisa orar, mas vocês estão comigo. Eu sou Deus Criador caminhando. Não precisam orar. Mas se querem aprender uma oração, eu ensino. Aí Jesus ensina, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, enfim. Agora Jesus está ali no último momento dele, dizendo assim, gente, hoje eu preciso de oração. Vocês podem orar comigo?
Jesus nunca levou os discípulos para orar com ele no meio do mato. Nesse dia, ele chama todo mundo. E aí temos um problema. Pergunte qual? Eles são em 12. Só chega no monte 3. 8 discípulos somem. Um deles vai trair Jesus, que é o Iscariotes. Os outros 8, a gente não sabe o que foi feito deles. Só acompanhou Jesus, Pedro, Tiago e João. E agora que Jesus olhou e disse assim, na vida funciona desse jeito. Quando você está bem, todo mundo te segue. Quando você tem nome, todo mundo quer estar perto de você. Enquanto você está fazendo milagre, todo mundo quer você. Quando você sente que a morte está chegando, que a dor está vindo, que o teto desabou, abriu um buraco no chão, cadê todo mundo? Só sobra Pedro, Tiago e João. Para eles, Jesus mostrou a ressurreição da menina. Para eles, Jesus mostrou a revelação do céu no Monte da Transfiguração. E só sobrou os 3 amigos. E agora Jesus fala, vamos orar. Eles tentam orar e não conseguem. Aí Jesus vai e fala assim para eles, não fique apavorado não, viu? Jesus diz assim, meninos, a minha alma está angustiada até a morte. O A ali é craseado. Jesus está dizendo, a minha alma está angustiada para a morte. Eu queria estar no lugar dos 3 para tentar entender o que eles sentiram. Você consegue entender a situação ou não? Você andou ao lado de um homem que quebrou a lei da gravidade andando em cima das águas. Você andou ao lado de um homem que conversou com o vento e com a água. Eu nem sabia que vento tinha ouvido. Eu já ouvi falar de curva do vento, de assovio do vento, mas que vento escutava? Fui aprender com Jesus quando ele disse, acalma-te vento, aquieta-te mar. Eles andaram a vida inteira ao lado de um homem que chamou um morto depois de 4 dias na tumba. Eles estavam acostumados a andar com Jesus que dizia ao paralítico, levanta e anda. Eles viram Jesus abrir os olhos de vários cegos. Eles viram Jesus multiplicar pães. E o mais forte, eles viram Jesus falar assim para seres humanos, vai e não peques mais, porque perdoados são os seus pecados. Jesus era para eles um super-homem. E aí de repente, um super-homem se aproxima deles e diz assim, gente, eu encontrei uma criptonita. Vocês conhecem a Marvel, né? Criptonita é uma pedra que tira todas as forças do super-homem. E ele fica um ser humano normal. Jesus está falando para eles, eu encontrei uma criptonita, eu estou sem força. E eu preciso que vocês orem comigo. E eles juntam as mãos para orar por ele. Só tem um problema, pergunte qual? A única oração que eles sabem fazer não dura 1 minuto. Foi a única que ele ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Eles terminam de orar. Silêncio no jardim. O silêncio deles incomoda Jesus. E Jesus fala, vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Ele não queria uma oração de 60 segundos. Ele queria pelo menos uma oração de 60 minutos. Porque 1 hora tem 60 minutos. Ele queria ouvir eles orar alto. Porque se eles orassem alto, ele podia desabafar também. Porque quando a gente está angustiado, a gente precisa colocar para fora. A gente tem que gritar. Por que igrejas barulhentas crescem mais do que igrejas silenciosas? Porque quando você põe para fora, você externa todos os seus sentimentos, e o seu pai que está lá em cima escuta o seu desespero e vem te buscar, vem te ajudar, vem te proteger. Jesus sabia que não tinha jeito, aquela batalha era só dele. Ele deixa eles dormindo aqui. E ele entra dentro do Getsemane. A palavra Getsemane ou Getsemane significa prensa de óleo, no Jardim das Oliveiras. Porque ali haviam empresas que pegavam o fruto da oliveira e espremiam para extrair dela o azeite.
E Jesus está ali, não por um ato comum, é um propósito. Ele vai ser espremido por nós. Todo mundo fala do sangue derramado da cruz, né? Mas o primeiro sangue não foi derramado na cruz. Foi derramado no Getsemane. Já tinha parado para pensar nisso? A gente sempre fala do sangue da cruz, e bendito seja ele. Mas e o sangue do Getsemane? Pergunte para mim, o que significa, pastor? Quando eu estive lá em Israel e fui lá nessas prensas de óleo, eu descobri que quando eles colocam azeitona dentro de moinhas, eles extraem 7 óleos daquele fruto. O primeiro óleo é o óleo extra virgem. Ele é usado no altar. A primeira vez que a azeitona é espremida, o primeiro óleo que sai dela, ele é tão sacro, tão puro e santo, que ele é entregue em oferenda no altar. O segundo óleo, ele é usado para cura, o terceiro óleo para comida, e vai assim, cada um tem uma, na medida que vai se espremendo, vai misturando o caroço, vai ficando mais impuro, vai servindo para outras coisas. Mas o primeiro óleo é uma oferenda a Deus. O primeiro sangue que Jesus derramou foi ali. Era a forma dele dizer, isso aqui é uma oferenda minha, Senhor, primeiro a ti, depois para a salvação de toda a humanidade. Era um presente dele. E lá dentro ele começa uma oração maluca. A oração de Jesus é tão frenética que o corpo dele não aguenta e ele transpira gotas de sangue. Procure na internet, se você for uma pessoa curiosa, se isso é possível. Pessoas suarem gotas de sangue. É possível, mas é extremamente raro. Para que isso aconteça, 3 processos têm que ser vencidos. Pergunte quais? Primeiro, o coração, que é esse motor que pulsa o sangue dentro do nosso corpo, quando ele é atingido por uma emoção muito forte, um desespero, uma angústia, uma situação que vai tirá-lo do lugar, ele acelera, é natural. Ao acelerar, ele pulsa muito sangue. Ao bombear sangue com muita pressão, as veias vão inchando automaticamente, por isso que a pessoa fica vermelha quando está com raiva. E aí, o coração pode explodir. Um infarto. O que é um infarto? Nada mais do que isso. Muito sangue pressionando, veia entupida, não aguenta, pum, explode. Jesus poderia ter morrido ali de infarto. Teria sido muito melhor para ele. Porque era uma morte rápida. Mas ele sabia que não podia morrer daquele jeito. O sacrifício tinha que ser perfeito. Então ele vence a primeira etapa, a angústia que passa pelo coração. O coração continua jogando sangue pelo corpo. E aí, o sangue, como não fez com que o coração explodisse, ele sobe para a cabeça. E as diminutas veias que nós temos da cabeça, elas podem inchar. E se incharem muito, podem explodir em uma aneurisma. E uma aneurisma vai fazer da pessoa ter um derrame. Alguns têm um derrame fatal. Jesus poderia ter tido um derrame. Mas ele estava proibido de morrer desse jeito. Quando vence a etapa do coração e a etapa da mente, o corpo todo reage, ele incha, a pessoa pode ter uma convulsão, mas Jesus estava proibido de morrer de convulsão. Então as veias racham e trincam, e pelas veias o sangue vaza, e o sangue procura um lugar para sair. Ele encontra as glândulas sudoríparas e sai pela testa, pelas mãos, pelas pernas. Jesus estava tão desesperado que tudo isso aconteceu com ele. Agora a pergunta que fica é, por que ele se desesperou tanto? Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. O lado humano extremamente doente, angustiado, porque não sabe o futuro. O lado divino conhece o futuro inteiro. O que para nós era o melhor de Jesus, que eram as curas, os sinais, para ele foi o pior. Porque o lado divino fez ele ver o que vinha mais à frente. E antes da hora ele viu a cruz. Antes da hora ele viu os pregos. Antes da hora ele viu aquela coroa de espinho. Antes da hora ele sentiu todo o temor, o terror que ele ia passar. Deus aguenta, mas o corpo humano dele não aguentou. E por isso ele se desesperou. O coração inchou. Não encontrou lugar para sair o sangue. As veias incharam, trincaram. E ele suou gotas de sangue. E quando ele passou a mão na testa, ele viu o sangue, ele deu um grito. Se for possível, passa de mim este cálice. Aleluia. Sabe, eu amo pregar sobre isso. É claro que eu sou pentecostal e gosto de falar de milagres.
É claro que eu amo falar de Jesus pisando em cima das águas, trazendo o morto à ressurreição. Mas quando eu vejo Jesus aqui no Getsêmani, eu disse, ali ele é igual a mim. Ali ele é igual a gente, que tem medo, que tem problemas, que pede às vezes para Deus, me livra, me alivia, me tira desse lugar. Jesus se desesperou. Naquele momento ali, toda a nossa história de salvação estava arriscada. Porque Deus e o diabo se reuniram naquele lugar meia hora antes e entraram num acordo. Os anjos não ajudam ele e os seus demônios não atormentam ele. A decisão é só dele. Deus não ajudou o filho ali. O diabo não pôde atormentar. Era uma escolha única. Quando Jesus viu o sangue, ele se desesperou e gritou, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E houve silêncio mortal. E de repente Jesus muda a oração. Ele diz, todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Um dia orando, lendo a Bíblia, falei, Senhor, por que o Senhor mudou tão drasticamente a palavra? Primeiro o Senhor tem medo, agora o Senhor mudou. O Senhor disse, o que me atrapalhou me ajudou também. Eu falei, como assim? Eu olhei, vi a cruz e fiquei com medo. Mas aí eu resolvi espiar além da cruz. E quando eu olhei além da cruz, eu vi santos. Eu vi uma reunião num lugar. Eu vi homens e mulheres que foram salvos pelo meu sangue. Estavam adorando o meu nome. Foram lá para me glorificar. Então quando eu vi vocês me adorarem, aí deu certo. Então eu arrumei forças onde não tinha. Que você receba esse dom nessa noite. O dom de você pelo menos ver o que vai acontecer na sua vida. Para você saber que a luta que você está passando tem um propósito. É uma exaltação iminente aqui na frente. O crente não sofre em vão, você não está, Deus não te abandonou. O silêncio de Deus não significa que Ele te deixou sozinho, significa que Ele está apreensivo te olhando. Ele está te testando e Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. E só quem acredita nisso dá um grito para acordar todo mundo aqui dentro.